Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o fim da jornada da escala 6x1, 6 por 1, né? Que, nossa, todo mundo falando, parece que é o assunto mais comentado no X, no sábado, dia 9, é o fim da escala 6x1, que o pessoal está prometendo na esquerda, porque essa escala é um absurdo, que as pessoas não têm o balanço de vida e trabalho e coisa e tal. Escala 6x1, para quem não sabe, ou 6 por 1, para quem não sabe, é a escala normal de trabalho. O pessoal que trabalha de 9 a 5, né, 6 dias por semana, você trabalha durante os dias da semana de 6 a 5 e no sábado até o meio-dia. É a escala que a maior parte dos brasileiros trabalha. Eles querem acabar com isso porque isso seria contra o equilíbrio de vida e trabalho, né? Na verdade, o que está por trás disso? É a esquerda querendo recuperar alguma coisa da ânsia popular, né? Estou fazendo esse movimento para tentar voltar às origens, porque na ideia da esquerda, a esquerda finge que foi ela que conseguiu os benefícios trabalhistas de semana de trabalho de tantas horas, de não sei o que lá. Eles acham que foi o movimento sindicalista que conseguiu isso. Não foi o movimento sindicalista, né? Mas vamos entender por que isso daqui não tem chance nenhuma de prosperar na economia moderna e por que é uma lambança completa, mais um erro enorme da esquerda nesse assunto. Essa notícia foi sugerida por Paulo Cogos, ateu, dólar com Lula é adolescente, bate 6 fácil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O pessoal está chamando agora de escala 6x1. Era o nome do escala de trabalho normal, né? Mas agora não, virou o nome, escala 6, não, que é um absurdo, porque isso acaba com o equilíbrio da vida do trabalho com a vida familiar, e não sei o que lá. E aí criaram uma PEC, que não existe essa PEC ainda, tá? O que existe é uma proposta de consulta pública para ver se fazemos uma PEC nesse sentido. Não tem PEC, eles estão falando aqui como se houvesse uma PEC aqui, ó. Veja quais deputados já assinaram a PEC pelo fim da escala 6x1 e não sei o que lá. Só que eles não sabem como fazer isso, porque no final das contas não teria apoio em lugar nenhum. Todo trabalhador sabe que ele não vai ganhar mais do que ele gera de valor para o seu patrão. Isso é uma coisa só óbvia. O que você gera de valor para o seu patrão é o máximo que você vai receber de dinheiro no final das contas. Não tem chance. Ninguém vai te pagar mais do que você gera de valor para a empresa. Então, nesse negócio, você diminuir o seu tempo de trabalho, eles falam aqui não, que a ideia é diminuir o tempo de trabalho e mantendo o salário, sem diminuir o salário. Então você trabalharia menos, trabalharia só 4 dias por semana, sem redução de salário. Olha que maravilha, né? Parece aquelas promessas e coisa e tal de esquerda, que vamos conseguir reduzir coisa e tal. Na prática, o que vai acontecer com isso? É verdade, pode ser que tenha algum benefício para alguns trabalhadores que estão agora trabalhando, principalmente no serviço público. No final das contas, o mais provável é que os salários vão se reajustar com o tempo. Quem for contratado a partir de agora vai receber um salário um pouco menor, porque você está gerando menos valor, está trabalhando menos tempo para o seu patrão vai ter que contratar mais gente para fazer o mesmo trabalho que você. Existe um motivo pelo qual, né, lá no início da Revolução Industrial, haviam pessoas que trabalhavam 16 horas por dia, né? E houve isso realmente, né? Nas primeiras fábricas, lá no início da Revolução Industrial, muita gente trabalhava 16 horas por dia sem reclamar e coisa e tal. E os sindicatos gostam de dizer que foi a luta dos sindicatos que acabou com essas jornadas de trabalho absurdas, trabalho de criança e não sei o que lá. Só que isso é mentira, não foi isso que acabou. O que acabou foi justamente a competição dentro do mercado de trabalho. Porque o que aconteceu naquela época, né? Quando começou a Revolução Industrial, as pessoas lá na Inglaterra saíram dos campos em que elas estavam acostumadas com jornadas de trabalho de 16 horas. Para quem nunca trabalhou na roça, jornada de trabalho na roça é puxada pra caramba, meu amigo. Você trabalha pra cacete, trabalha 16 horas por dia fácil na roça. Então o pessoal saía da roça, onde não tinha mais trabalho na Inglaterra, foram para cidades e gostavam de trabalhar nas empresas porque era melhor do que trabalhar na roça. Era menos desgastante o trabalho do que trabalhar na roça. Eu sei, você olha para aquele trabalho lá do pessoal, acha um absurdo aquilo, caramba, como é que pode? Como é que as pessoas aceitavam isso? Trabalhar 16 horas nas empresas e coisa e tal.
Mas, na verdade, no final das contas, o que aconteceu era isso. As pessoas tomavam a decisão, elas iam voluntariamente. Ninguém obrigou ninguém a trabalhar nas empresas, não, tá, gente? As pessoas eram livres na Inglaterra, já não havia escravidão na Inglaterra naquela época. Então as pessoas, elas saíram do campo e foram trabalhar nas indústrias, trabalhar 16 horas por dia, porque elas queriam. Elas queriam fazer isso. Era melhor do que a alternativa que elas tinham, que era continuar no campo trabalhando 16 horas por dia, também em condições muito piores, ganhando muito menos, né? Então, o que aconteceu foi isso. Num primeiro momento foi isso. Só que o que aconteceu em seguida? Começou a surgir um monte de empresas. E quando começou a surgir um monte de empresas, as empresas começaram a competir pela mão de obra. É o que eu falo para vocês, o mercado de trabalho é exatamente isso, é um mercado. As pessoas, o que faz uma pessoa ganhar mais é o fato do trabalho dela ser desejado, ser querido por várias empresas. Então tem várias empresas disputando você e qualquer um percebe isso. Como é que o empregado ganha aumento de salário? Pedindo aumento de salário para o patrão? Esquece, patrão nenhum dá aumento de salário. Ou você consegue, se você conseguir virar para o seu patrão e falar, olha só, o concorrente me paga mais, eu vou trabalhar com ele se você não me pagar mais. Aí o patrão te dá aumento. Aí é a alternativa. É o quê? O que está acontecendo aqui? É o mercado de trabalho. Você tem um produto que você vende. O que você vende para o seu patrão? O seu trabalho. E se você é um bom trabalhador, se você é um cara que trabalha direitinho, acredite, o seu patrão quer você. Ele gosta do seu trabalho. Cara, qualquer um que já foi patrão na vida sabe o quão difícil é você encontrar pessoas que trabalham bem. Né? Encontrar gente que quer ganhar dinheiro, quer ganhar salário sem trabalhar, você acha à vontade. Mas encontrar pessoas que realmente trabalham, que correm atrás de trabalhar, é difícil pra caramba. Então, o bom trabalhador, o cara que realmente corre atrás, que faz o trabalho dele, ele é valorizado pelo patrão. E se o patrão ficar sabendo que o concorrente está querendo contratar ele, vai oferecer um salário melhor. E o que aconteceu foi exatamente isso, tá? Ou seja, por que as jornadas de trabalho diminuíram na Inglaterra? Porque começou a ter um monte de empresa, o pessoal disputando a mão de obra, que já não era mais tão abundante, já não estava chegando tanta gente do interior, né? Vieram o pessoal do interior, depois chega uma hora que acaba, né? O interior já não tinha mais gente vindo para trabalhar nas empresas da Inglaterra. E aí o pessoal começou a oferecer esses benefícios de uma jornada de trabalho menor, de oferecer um salário melhor. E isso que foi realmente o ganho de longo prazo nessa história, né? Isso que realmente acabou ajustando a jornada de trabalho a um valor que é considerado razoável pelas pessoas e também uma renda que é considerável razoável. Então é isso que aconteceu. Não foi o patrão bonzinho. É lógico que não existe patrão bonzinho. Todo patrão é mauzão. Empregado é mauzão também. Todo mundo é mauzão, meu amigo. Não tem ninguém bonzinho nessa vida, não. Tirando papai e mamãe, não tem ninguém bonzinho nessa vida, não. O patrão, é lógico, queria pagar o mínimo possível para o empregado trabalhar o máximo de tempo possível. Mas ele arriscava perder o empregado. Ele precisa do empregado também. O emprego, a relação de emprego não é caridade. Você não dá um favor para o seu empregado ao pagar o salário dele. Você compra o trabalho dele. O trabalho dele é o produto do empregado. Então, se o cara não ajustasse as perspectivas dele, acabava perdendo o empregado. E foi isso que aconteceu. Não teve nada a ver com comunismo, com sindicato. O pessoal do sindicato falando, não, porque nós fizemos a revolução e conseguimos a redução da jornada de trabalho. Lorota, porcaria nenhuma. Foram as empresas em competição que acabaram chegando a isso, né? É notório que foi o Ford que decretou a diminuição do trabalho para 8 horas por dia, porque justamente ele queria atrair bons funcionários para a empresa dele. É lógico que é isso, porra. Então, no final das contas, essa foi a história que aconteceu. Aí, o que acontece com esse pessoal? Né? Isso tudo aconteceu, a gente está falando da redução de 16 horas em 1800, ela vai pedrinha, para 8 horas lá em 1900 e pouquinho. Ou seja, em poucos anos, em poucas décadas, a jornada de trabalho caiu lá de 16 horas para 8 horas. Ok, beleza, bacana. Só que aí depois parou, não caiu mais. Por que a jornada de trabalho não caiu mais depois disso, né? Não caiu mais por um motivo muito simples, porque, de novo, é um mercado, as coisas se ajustam. Alguma empresa pode oferecer uma jornada menor ainda? Pode oferecer jornada menor ainda, mas provavelmente não consegue oferecer o mesmo salário para o empregado. E o empregado começa a olhar para aquele salário um pouquinho menor, mas com uma jornada menor também, ele fala, não, eu prefiro trabalhar 8 horas por dia mesmo. 8 horas por dia é um tipo do valor que os empregados já não se sentem tão explorados assim, já não tem um incentivo tão grande
para migrar, ou pelo menos até aqui. Pode ser que a partir daqui isso a coisa mude. Mas o fato 6 horas, 8 horas por dia, 40 horas por semana ou 44 horas por semana, se tornou mais ou menos o padrão em termos de trabalho, não porque os sindicatos negociaram, ou porque teve luta, e não sei, mas porque é o equilíbrio que se atingiu entre o valor que se paga pelo salário e o interesse do trabalho, do trabalhador em trabalhar naquele valor, né, naquele momento, né? Então, essa foi a história. Aí, o que está acontecendo agora neste momento? O que está acontecendo nesse momento, vocês sabem, a esquerda está perdendo força. A esquerda está vendo que não consegue mais conseguir isso daí. O que eles estão querendo fazer? Não, vamos retomar a luta por um trabalho menor. Vamos criar uma PEC pelo fim da escala 6.1. Não pode mais. Agora as empresas têm que fazer escalas diferentes. Não sei o que isso quer dizer. Diminuir a carga horária? Se diminuir a carga horária, vai diminuir o trabalho do pessoal, vai diminuir o salário do pessoal. As pessoas não vão querer, vão preferir continuar trabalhando do jeito que estão, né? É por isso que se estabilizou em 8 horas esse negócio, porque o empregado não sente mais tanto interesse em diminuir a carga horária. Sempre tem, né? É lógico que sempre tem a situação que você quer. Quanto menos você trabalha pelo mesmo salário, melhor. Mas não é um interesse tão grande quanto era reduzir de 10 para 6, por exemplo. Aí fizeram essa PEC, que não é nem PEC, tá? Estão falando aqui, ó, veja quais deputados já assinaram a PEC, um monte de deputado da esquerda. Isso daqui é o pessoal da esquerda querendo ganhar relevância de novo. Não pegamos um negócio aqui, agora a esquerda vai conseguir, não sei o que lá, fazer uma PEC para reduzir a carga horária e coisa e tal. De novo, isso é uma besteira, é a esquerda desesperada querendo fazer alguma coisa maluca, né? Aqui, ó. Olha só isso daqui, ó. Economia da Islândia dispara após adoção de jornada de trabalho de 4 dias, né? Tá? Os jornalistas, todo mundo de esquerda, né? Jornalista é de esquerda por definição. Tá vendo? Na Islândia, eles reduziram a jornada de trabalho para 4 dias por semana e a economia disparou porque não sei o que lá, que foi muito melhor e não sei o que lá e coisa e tal. Eles esquecem de dizer que é só trabalho público. Tá? As empresas privadas na Islândia continuam negociando a carga horária que quiserem. Foi o servidor público na Islândia que reduziu para 4 horas. E aí o país cresceu 5%, supostamente por conta disso. Não foi por conta disso, foi por conta de outros fatores, né? Agora, um fator certamente que aconteceu é isso, você sabe, é o que eu falo para vocês, o Estado só atrapalha. Então, se o funcionário público trabalhar menos, é capaz do Brasil crescer mesmo. Eu digo para você, se você botar uma lei que funcionário público trabalha só 1 minuto por mês, cara, vai ser uma melhoria enorme no Brasil, porque no final das contas, servidor público só atrapalha, não ajuda em nada. Então, se todo mundo parar de trabalhar, se o servidor público parar de trabalhar, realmente a economia brasileira tende a melhorar. Foi o que aconteceu na Islândia, no final das contas. No serviço privado, isso não vai acontecer. A gente está caminhando justamente no sentido contrário, de você não ter mais formalismo, de cada um negociar do jeito que quiser o trabalho, né? Então, o fato é isso, estão querendo fazer um negócio enorme de escala 6.1, não sei o que lá, que não que temos que acabar com isso, porque tem que ter mais equilíbrio e coisa e tal. Beleza, só estejam cientes disso, é o que eu falo sempre. Não tem nada de graça nesse mundo. Se você reduzir a escala de trabalho, vai reduzir o salário sim. Ah, mas a lei proíbe reduzir o salário. É verdade, não. Então o salário da pessoa que tem agora não vai ser reduzido. Mas na hora de contratar gente nova, é lógico que eles vão oferecer um salário menor. Então não tem jeito nessa história. E sabe o que é o pior disso daí? Se você quiser trabalhar 8 horas por dia, você não vai poder mais. Por quê? Porque está proibido. É o que eu falo para vocês, é o grande problema da CLT. Ela proíbe a livre negociação entre empregado e o empregador. Né? Se a pessoa quiser trabalhar mais, ela não pode fechar um acordo aceitando isso. Então, se isso daqui passar, vai ser uma merda, porque um monte de gente vai receber menos e não tem como alternativa, não tem como você negociar com o seu patrão. Não pode deixar que eu continue trabalhando aqui. Não pode mais. Vou ter que te pagar menos para contratar outra pessoa para cobrir o resto da sua jornada, né? Então, acho isso daqui uma besteira. Aqui, ó, nova lei imperdoável e acaba com a escala. Um monte de gente falando aqui, não, porque tem que acabar mesmo, porque tem que ter equilíbrio da vida e do trabalho, não sei o que lá. Não existe PEC, tá? Não tem PEC. O que tem é isso daqui, ó, é um requerimento de audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada de 6.1, não sei o que lá. Não tem nada de PEC ainda de jornada disso daqui. Acho um absurdo. Aí estão falando aqui, não, porque bolsonaristas são contra o fim da escala 6.1 na Câmara e coisa e tal. Ó, dica que eu dou para vocês.
Aprova esse troço, acaba com a escala. Vai ser mais um tiro na CLT, mais uma coisa que vai mostrar para o pessoal que CLT não serve para nada. Tem que trabalhar informal mesmo, trabalhar de aplicativo, trabalhar de outra coisa. Eu conselho para os bolsonaristas, aprova. Não, sim, vamos acabar. É isso aí, acaba com essa porra. Mais um tiro na carteira de trabalho. Acho lindo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.